noite, pessoal. Meu nome é Marcos, sou integrante da revista Barra Vento. Estou hoje com o Rodrigo, companheiro da revista, e também com o Tiago Martins Jorge, que é o entrevistado do dia. Eu, particularmente, sou advogado e mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Tocantins, e o Rodrigo, ele é professor substituto da Universidade Federal de Juiz de Fora e é mestre em administração pela mesma universidade. O Tiago, ele é técnico administrativo e mestre em administração pela UFJF e também é dono do canal Crítica Marxista e também do blog Resultado Geral. Hoje nós estamos aqui para um debate, uma conversa, um diálogo a respeito do tema o capital atrófico e os caminhos da revolução do Brasil. Dito isso, passo a bola agora para o Rodrigo. Beleza. Bom, então, só mais uma vez agradecer ao Tiago pelo aceite em participar aqui conosco hoje, e de um tema que, como a gente conversou em off, né, acho que vai ser muito interessante porque a gente quer justamente destacar não apenas as questões do socialismo, caminhos possíveis, né, mas também a relevância da administração em meio a tudo isso, né? Um tema que, querendo ou não, acaba que não é tão falado nas redes, por canais marxistas, ou até mesmo, né, simplesmente de esquerda, né? Ele se mantém ali na administração pública, ou se quiser, né, na administração política, e não avança para outras questões, né? Então, agradecer o Tiago, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Bom, Tiago, a primeira questão, então, que a gente teria para dar início, né, nessa discussão é, de fato, falar sobre o capital atrófico, né? Porque se o tema da discussão é o capital atrófico e os caminhos da revolução no Brasil, nada melhor do que a gente começar discutindo essa questão, né? Então, a gente acompanha o seu canal e também o blog, né? E é bastante clara a relevância do Chazin para o seu pensamento, para os textos, para os vídeos que são publicados, né? Então, a gente queria começar justamente destacando essa questão, né? Te perguntando como que o Chazin, ele de fato formula essa questão da particularidade do capitalismo no Brasil, ou seja, o capital atrófico, né, ou seja, como que se dá o desenvolvimento desse capitalismo aqui em terras brasileiras, e qual que é a relevância, né, desse pensador para o movimento comunista em geral, para as pesquisas atualmente, para entender o Brasil, né? Perfeito. A primeira coisa, então, eu também agradecer o convite, e mais que isso, né, desejar vida longa a esse projeto. A gente tá ficando... Eu tenho medo da gente que gosta de acompanhar debate, essas discussões, ficar meio viciado naquele formato rinha, né? Coloca um debatedor de direita e um de esquerda, que é um negócio muito emocionante e tal, mas se o Gustavo mesmo às vezes está brigando lá com o rinoceronte da direita, que tira fetinho lá, às vezes a gente vai ficando meio burro junto, viu? Então, esse formato de entrevista é muito importante, então desejo realmente vida longa para esse projeto. Bom, então, vou começar falando sobre a importância do Chazin, mas eu vou tentar fazer um negócio diferente que eu faço no canal. O pessoal mesmo que acompanhou a entrevista do Gustavo, ontem eu estava ouvindo, ele tocou em algumas coisas que eu falaria aqui, então vou tentar dar uma virada aqui, né? Vocês falaram, o pessoal conhece um pouco de administração pública, pelo menos, nesses canais e tal. E na administração pública, acho que quem já teve algum contato com a administração pública, entrou na sala de aula pela primeira vez e vai escutar uma historinha da administração pública brasileira, que é a seguinte: eles dividem a história da administração pública brasileira em 3 grandes etapas, 3 modelos, né? Tem lá a primeira fase patrimonialista, que duraria ali mais ou menos até os anos 30, né? Aí, a partir dali, o Getúlio Vargas teria colocado uma ordem na parada, né? Patrimonialista, que o nome mesmo entrega o conteúdo, né? Dizia-se que confundia o patrimônio dos ocupantes dos cargos públicos com o próprio patrimônio privado deles, né? Então meio que virava a mesma coisa. E aí teria resolvido isso nos anos 30 ali, teria iniciado a partir dali uma fase burocrática, que teria outros problemas, né? A máquina pública não ia funcionar, não perdia eficiência, né? E aí, nos anos 90, a gente tinha chegado finalmente naquele modelo gerencial. E aí, a partir dali, né, o pessoal cada um tenta vender seu peixe no mercado de ideias, criando novas etapas. Então, se a gente olhar para a administração pública hoje, o debate o debate mais rasteiro, né? Aquele que mais corre é isso. Aí a gente está vendo os noticiários aqui, está vendo o caso Master, né? Por exemplo, estamos gravando aqui na semana passada que explodiu, né? Veio à tona o áudio do Flávio,
e pedindo o dinheiro lá, e aí aquela questão, o dinheiro que veio do Banco Master, ele é público ou privado? Você vê que a confusão patrimonial, ela segue existindo, né? E aí como que a gente, se a gente segue esse modelo da administração pública, vai falar, pô, então, século XXI, essa confusão continua. Aí que tá, se a gente segue lá o chazinho, esse tipo de confusão para a gente não é novidade nenhuma, né? O chazinho, acho que uma das pontos fundamentais para a gente entender essa continuidade é que ele coloca que a história brasileira é uma história de grandes acordos. Então, não tem quebra, não tem quebra. O antigo vai sendo ali sempre atualizado, colocando uma roupagem técnica que só encobre, né? Esconde ali as vergonhas patrimonialistas, mas essa roupagem técnica ela só é desenvolvida, ela é criada pelos próprios patrimonialistas, né, pela classe dominante brasileira, né? Então essa roupagem técnica ela está ali justamente na medida em que ela não prejudica os interesses da classe dominante, né? A gente pode falar que todo ano, quem acompanha a administração pública sabe, é a mesma coisa. Quem sabe um pouquinho sobre orçamento tem aquela estrutura, né? A gente aprova um plano plurianual para 4 anos, que vai dar as diretrizes gerais do governo. Ali no início de cada ano, né, tem que aprova-se a lei de diretrizes orçamentárias para depois aprovar uma LOA, né, que é de fato onde que vai estar o orçamento. Todo ano é a mesma confusão, não aprovou ainda a LDO, aí vai aprovar a LOA junto com a LDO, enfim, tem toda uma estrutura. Outro dia eu estava vendo como é que funciona na China. Eu falei, na estruturação, nos nomes não é tão diferente, só que na prática, aqui no Brasil, você tem esses nomes, essas coisas, mas é uma grande bagunça. A gente poderia, reuniões do Copom, tem a roupagem técnica para as manobras mais rasteiras, né? Então, a via colonial, o conceito do Chazinho, explica isso, como que a gente vem desde as capitanias hereditárias, que força um pouquinho a barra, mas pegar o fio nomeado, como que a história brasileira vem de lá, né, desses tempos remotos e chega até hoje com esses grandes acordos. Então o velho vai sendo mantido e vai trazendo essas novas roupagens técnicas, né? E aí um ponto que eu acho que é muito interessante, né? Porque fica parecendo, pô, mas passou tanto tempo, não é possível. Tanto tempo o Brasil perdeu, passou pela... Isso aí foi tema, né, na conversa de vocês, Gustavo, lá. O Brasil passou pela fase lá das revoluções europeias, e obviamente que não aconteceu nada, né? Revolução Inglesa, Revolução Francesa. Veio a fase de independência, o próprio monarca brasileiro é o representante da coroa portuguesa. Não mudou nada. Aí, durante o século XX, tem aquela janela revolucionária lá que começa com a Revolução Russa, se estende ali quase até os anos 60, no Brasil, de novo, absolutamente nada. E aí, por exemplo, hoje, só para tem, né, o pessoal ali, os neodesenvolvimentistas, né, que eu tenho lido muito, lá no blog Resultado Geral a gente tem polemizado de alguma forma, né, eles fazem considerações, assim, para onde que deve ir a administração pública, que eu acho, sim, interessantes, e nas medidas que eles estão propondo é tudo muito interessante, mas eles abandonaram a história, né, porque quem que tá controlando a máquina pública? São os patrimonialistas, né? Essa é a classe dominante brasileira, e o projeto neodesenvolvimentista com certeza não é o projeto dessa classe dominante. Então, eu acho muito interessante o que eles falam, mas o ponto é, ainda hoje, o Estado brasileiro ele só pode ser desenvolvimentista se a gente quebrar, né, essa saga desses grandes acordos. E isso aí, infelizmente, é só... A gente pode discutir o caráter da revolução. Não tem mais possibilidade de uma revolução burguesa aos moldes das francesas e inglesas, isso com certeza não vai acontecer, mas se não virarem a mesa e não acontecer nada, o chazinho vai seguir, pelo menos em termos, né, da via colonial, do capital trófico, ele vai seguir absolutamente atual. Ô Marcos, acho que o seu microfone está mutado. Desculpa, gente. Perfeito. Então, Thiago, perfeito.
Ainda sobre a questão das elaborações do chazinho, destacamos a noção de capital atrófico, né, que inclusive dá o nome ao tema da discussão, que é uma categoria que está muitas vezes presente nas elaborações do chazinho, né? Você poderia explicar para a gente o que é esse capital atrófico e suas principais características? Perfeito. Eu acho que a gente pode pensar o capital atrófico em duas dimensões. Para fazer aqui uma referência ao Alfred Chandler, que é um autor da administração que eu gosto bastante, né? Tem um livro lá que ele chama Escala e Escopo. A gente pode pensar o capital atrófico em termos de escala e escopo. Mas eu vou tentar fazer a explicação um pouco mais amigável para o público que não é da administração, né? Então, eu vou seguir isso mesmo, tentando buscar mais coisas contemporâneas aqui. Por exemplo, a gente estava conversando antes aqui que o Juiz de Fora, no início do ano, teve as tragédias, né, com as chuvas, e desde então a cidade o trânsito da cidade não se recuperou até hoje. Enfim, eu pego muito Uber, né? Toda vez que eu entro no Uber, eu sei que eu vou escutar o motorista absolutamente indignado com a plataforma. Aí, outro dia, né, eu entrei, puxei o assunto, esperei vir as pancadas e o motorista absolutamente fascinado com a plataforma, com o Uber. Ele estava me contando que não, aquele papo de coach mesmo, de empreendedor, ele estava completamente, assim, vestiu completamente o papel e ele tratava a Uber como se a Uber fosse um sistema que ele utilizava lá para o negócio dele. Então ele estava contando que ele tinha comprado outros 2 ou 3 carros, o filho ia trabalhar, e ele estava pensando assim, que todo mundo vai ter, todo esse pessoal ia trabalhar para ele. Na verdade, todos eles vão trabalhar para Uber, né? Mas qual que é o meu ponto aqui para a história do capital atrófico? Aí esse dia eu fiquei curioso, falei, vamos ter uma noção da escala, vamos pensar ainda que esquece que todos eles vão trabalhar para Uber. Vamos pensar que ele realmente abriu um negócio dele e aí ele, chutando alto, eu acho que ele tinha comprado mais 2 carros, mas vamos chutar que ele tinha comprado mais 3. Então, ao todo são 4 carros. Aí eu falei, quantos motoristas a Uber tem que ter trabalhando para ela? Os dados que eu encontrei são mais ou menos 10 milhões. Então, a comparação é 4 para 10 milhões. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho esse exemplo, muita gente está nessa situação, e ele é visualmente útil, porque a gente pode pensar o Brasil, né, com essa história do capital atrófico, o Brasil é uma economia de esses pequenos negócios, né? E em pequenos empreendimentos que são completamente assim, perto do capital, desse grande capital, um negócio até meio quixotesco, né? Que é esse exemplo, né? Mas, e aí tem muita gente que fala, mas pô, é o que está motivando ele a sair da cama dele, nesse papo bem de coach mesmo, né? Ó, no plano individual, pô, se é o que vai motivar, não sou eu que vou falar, não, larga de ser trouxa. Mas o grande problema é que a economia brasileira hoje, ela se estruturou assim, e isso significa que na prática, esses negócios, esse capital, esses pequenos capitais, né, pulverizados, capitaizinhos, eles não são páreos, né, pro grande capital. Outro dia gravei uma série lá pro canal e falava muito em a corrida capitalista. Eu acho que o melhor exemplo para pensar o capitalismo é um esporte de combate, né, que tem aquela divisão, né, até 60 quilos, até 70 quilos. Só que o capitalismo, então, só que no capitalismo é a luta, mas não tem essa divisão. Na verdade, acho que não tem nem divisão entre espécies, né? Você é um leão num ringue e a cada soco que você leva entra um segundo leão ali que é para deixar o negócio um pouco mais animado, né? Então, é cruel pensar assim, mas o capitalismo mesmo é isso. Não tem regras, né? Não tem essa divisão de categorias. A luta é do grande capital contra o pequeno capital, e o pequeno capital vai perder dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando não, dia sim, porque o que está acontecendo agora? A gente podia pensar até um tempo atrás, que, por exemplo, o setor de comércio era imune ao grande capital internacional. Obviamente que vinha o Walmart para cá, vinha o Carrefour, mas ainda tinha o Pão de Açúcar dominava, em Minas tem não sei quantos grandes supermercados, mas mais do que isso, né, tinha Ricardo Eletro, que a programação da Globo era Ricardo Eletro, no início do e-commerce tinha Submarino, então é um capital já que vai falar, pô, não, isso aí comparado com o Uber ali com 3 casos, isso aí é um grande capital. Agora a gente vê o que é o grande capital, que é a Amazon.
Então, num momento em que agora a logística, né, o desenvolvimento tecnológico permite, abre as portas logísticas para ter para o grande capital comercial dominar o mundo, o que a gente está vendo? Submarino, não sei nem se existe mais, carga elétrica, não sei se existe mais. Ponto frio, eu acho que eu só vejo quando eu ando na rua. E supermercados, hipermercados ainda estão relativamente seguros, né, porque tem muitos bens perecíveis, né, mas é muito pouco perto do que já foi, né? Então é isso. Quando a gente está falando numa economia de capital atrófico, né, o problema do Brasil é de que o Brasil você tem o agronegócio, que a gente vamos forçar um pouquinho a barra e falar que o agronegócio é um capital em condições de competir de igual para igual com todo mundo. A gente vai ver isso em breve, porque a China está entrando pesado agora na competição com o agronegócio brasileiro. Mas, então, excetuado o agro, o resto da economia brasileira é essa economia de pequenos, de capitais atróficos mesmo. O Chazin tem uma outra expressão também, que é os capitais incompletos e incompletáveis. O incompletável chega a gente toma um pouco o que eu tinha comentado antes, né, de que se a classe dominante brasileira segue na mesma ladainha de sempre, não é agora que a montanha se tornou extremamente íngreme que ela vai, de fato, encampar um projeto para tentar reverter esse atraso. E como seria reverter esse atraso? Seria tornar esses capitais pulverizados, conseguir concentrá-los, né? E eu acho que no estágio atual não teria condições de fazer isso se não for pela via estatal. Então, assim, só para a gente ter uma noção, o Lula lançou aí, né, o projeto primeiro não, da indústria e depois da inteligência artificial. Fala lá, forçando muito a barra, a gente chega em 2 bilhões até 2029. O que a gente está vendo de investimento ali das Big Techs é na casa de trilhões. Então, de novo, tudo que a gente vai competir, os números eles são absolutamente grotescos o tamanho da diferença. Mas eu vou ficar só nisso. Beleza. Bom, mas ainda falando, Thiago, sobre a questão da via colonial, né? É uma coisa que é interessante, pelo menos para mim, assim, é o termo que o Chazin ele utiliza, que é a inserção subordinada, né, na globalização, né, no final da década de 90 do século passado, né. E aí o Chazin também, seus orientandos, né, que escrevem coisas também muito importantes, né, apontam exatamente o quê? O fim da via colonial, né, que obviamente não chega ao fim a via colonial por uma posição de destaque do Brasil na economia global, né, nem perto das economias centrais, mas sim por uma inserção subordinada. Mas pelo menos a gente pode dizer que, de fato, desenvolveu um capitalismo no Brasil, né, ele chegou, né, esse projeto ele teve um fim, né, teve um início, um meio e um fim, vamos dizer assim. Uhum. Mas uma coisa assim que a gente vê na sua produção, né, nos conteúdos dos vídeos, dos próprios textos também do blog, né, que de alguma maneira essas questões positivas e negativas, né, do passado, ou seja, que marcaram essa via colonial, ainda estão presentes. Então a gente poderia destacar aí, como você mesmo acabou de dizer, nessa questão da burguesia que está contente, né, em produzir apenas partes muito de pouco valor agregado, né, de uma cadeia produtiva inteira, né, pegar apenas uma parte da coisa toda, né, enfim. Então, o que a gente pode sentir é que, de fato, essa via colonial, ela se encerra, como o Chazin comenta, mas ela ainda repercute, né, nos dias de hoje. Então, a gente queria ouvir de você, assim, o que você destacaria que, de alguma maneira ou de outra, ainda está presente, ainda se faz presente, né, e quais são, vamos dizer assim, né, os fantasmas da miséria brasileira que ainda nos assombram. Não, eu acho que essa questão do fim da vida colonial, ela é meio... Eu acho que ela abre espaço para algumas interpretações que não são muito justas, né? Acho que você colocou bem o problema. No fim da vida colonial não é que os nossos problemas estão resolvidos, né? Para mim, acho que foi perfeito o jeito que você colocou, né? Via da ideia mesmo de um caminho. O caminho tem um começo, meio e fim. E o fim trágico é que, basicamente, né, a forma, o capitalismo brasileiro contemporâneo, ele
congelou, né? Ele é uma forma que é essa forma do capital atrófico. Então, todos aqueles problemas que o Chazin relata durante a via colonial, eles foram carregados, né? A gente está falando antes, né? O velho vai sendo só ali remodelado, vai trazendo uma roupagem nova, mas o estágio onde a gente está hoje da integração subordinada é o congelamento, né? É a forma final desse problema da via colonial. Mas, na minha visão, é importante a gente pensar também de que o problema disso é que a gente chegou num estágio em que não há mais grandes espaços para transformações. Eu acho que o Chazin, nos textos dos anos 90, ele também estava enfatizando muito esse ponto. Eu acho que talvez ele expressa tão um pessimismo, uma casa além, porque a China mostrou que tinha ainda um espaço para remodelação, ainda que a gente tenha que admitir que o que a China fez no século XXI remete lá ao que aconteceu lá na Revolução Chinesa, né? Quase que ainda no finalzinho, né? Na transição da primeira metade para a segunda metade do século XX, né? Então, mas mesmo a Rússia, eu acho que dá para dizer que o papel que a Rússia ocupa hoje no capitalismo mundial é muito diferente do que ela ocupou no início dos anos 90, que era aquela grande crise pós o fim da União Soviética, né? E também só que aí eu acho que quando a gente fala assim, então que essa forma atrófica, né, está congelada, né? O Brasil tem isso, né, essa inserção subordinada ao mercado mundial, tem uma burguesia que, se a gente pode chamar de burguesia, que não tem pretensão nenhuma, então é um niilismo. Assim, de novo, sem uma revolução, a gente pode discutir como, o tamanho, de fato, não tem muito motivo para a gente sair desse niilismo, mas eu acho que há algumas pequenas janelas de oportunidade. E, de novo, voltando à conversa de vocês com o Gustavo, eu acho que em alguns momentos isso apareceu, mas eu acho que também a pessoa da economia vai pensar, né? Deve ter escutado falar isso. Aliás, o pessoal da economia é forçar muita bala. O pessoal da economia marxista, né? Que são os ciclos de Kondratiev. Que é isso? O Kondratiev, ele pegava um negócio que é de pensar o ciclo, não esse pequeno ciclo da economia, ele é crise, uma recuperação, mas é pensar a partir da estrutura produtiva. Então, não vamos complicar, vamos fazer uma analogia aqui, a analogia tem todas as limitações, mas vamos pensar com negócio, você comprar uma casa novinha, tá na planta, acabou de construir, a casa tá novinha, dentro do padrão arquitetônico da moda e tal. Aí começa ali, você vai fazendo a manutenção da casa, a lâmpada e tal, passa uma mão de tinta ali, depois uns 5 anos, depois 10, aí começa a aparecer um problema um pouco pior, uma infiltração, aí já tem que fazer uma reforma maior, mas o fato é que depois de 50 anos, 80 anos, aquela casa já está completamente fora do padrão arquitetônico, né? Se você... a sua família provavelmente acabou aquele negócio, né, de que a família toda vive na casa durante gerações e gerações, né? As pessoas vão, se tem condição, né, vai buscar uma casa de acordo com o padrão, né? O que o ciclo do Kondratiev está mostrando agora, pensando em termos produtivos? De que quando você faz a estrutura produtiva ali, você faz ela com a tecnologia mais avançada da época. Só que a gente pode pensar que tem saltos tecnológicos, mas há incrementos tecnológicos também que lentamente vão corroendo, ainda que vão fazendo toda a manutenção, lentamente aquele parque tecnológico vai ficando defasado, que é o que eu fiz menção à conversa de vocês com o Gustavo, que ele falou, a Alemanha, né, entra no capitalismo, né, pela via prussiana, só que no início do século XX ela já estava competindo de igual para igual, estava na frente da França e da Inglaterra. O que aconteceu? Ela aproveitou essa janela de oportunidade. O parque industrial inglês que tinha sido construído quando a tecnologia, né, era foi ficando para trás, porque gasto demolir praticamente quando a gente está falando em fazer a transição tecnológica de parque industrial mesmo, a gente está falando de jogar
os investimentos são monstruosos, né? Eu estou brincando com a inteligência artificial, no caso de trilhão, é muito, e eu estou jogando muito para cima, mas são investimentos gigantescos, colossais, e cada vez mais, com o problema da lucratividade, com a taxa de lucro caindo, você quer ir até o máximo, te extrair o máximo da depreciação daquele negócio até fazer um novo investimento gigantesco para remodelar aquele parque industrial, que normalmente você nem aproveita mais aquela planta, né? As próprias cadeias logísticas já mudaram a tal ponto que você vai abrir, você vai avaliar onde que vai ser interessante agora você abrir uma nova planta industrial e tal. E tem toda aquela dinâmica que vários autores tratavam, né, como problema da financiarização. Eu acho que isso aparece, tem uma ligação com esse problema, que é o seguinte: essa galera toda que a gente está falando, né, dos Estados Unidos, né, na Europa, esse pessoal todo foi canalizando investimento para práticas especulativas e tal, deixaram de seguir acompanhando com os investimentos. Então, isso abre janelas de oportunidade para retomar. Então, quando a gente fala, né, que o capitalismo brasileiro ele chegou nesse estágio que parece que não tem muito mais para onde ir, de fato, com essa classe dominante aí, a gente não vai a lugar nenhum. Mas se hoje a gente conseguir meter o pé na porta ali, fazer algo um pouco mais ambicioso, a gente consegue aproveitar um pouquinho essas janelas de oportunidade. E, de novo, gente, não é... Usando exemplos reais, no início na período ali de reconstrução da pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram para trás do Japão no ramo de eletrônicos, né? O Chandler narra bem isso. Depois, 20 anos depois, 30 anos depois, o Japão ficou para trás da Coreia. Então, com boa vontade, centralizando os recursos, acabando com essa pulverização em que todo mundo ali é pequeno, a gente consegue ambicionar algo para além dessa tragédia que é a atual forma atrófica do capitalismo brasileiro. Ótimo, Thiago. E uma vez que a gente já tratou assim, dos elementos da via colonial que ainda perduram nos dias de hoje, quais que seriam os elementos, sejam eles positivos ou negativos, que você destacariam que marca a economia nacional nos dias de hoje e que ainda são, por assim dizer, novos? Beleza. Eu acho que em termos da política interna, a gente está no mesmo barco que o Chazin escreveu nos anos 90 lá. A gente pode mudar o nome da legenda lá, atualizar e toca o barco que continua tudo a mesma coisa. O movimento externo, a gente pode destacar, então, que a ascensão chinesa é uma novidade e tem a ver até com abrir janelas de oportunidades e depois criar outras ameaças. O declínio americano também, a gente não sabe se vai se o declínio americano vai se consolidar, né, como tem muita gente profetizando, mas, de fato, os Estados Unidos não é o que era nos anos 90, por exemplo. Então, são novidades, né? E que, inclusive, poderiam também ter sido uma janela de oportunidade que o Brasil poderia ter aproveitado se as condições tivessem permitido que a gente já tivesse rompido com essa classe dominante brasileira. E até, pegando esse ponto, eu acho que é muito engraçado, eu estava falando um pouco sobre isso já, que tem uma ironia para o agronegócio brasileiro, que o agronegócio brasileiro surfou no boom das commodities que foi impulsionado pela China e agora provavelmente vai enfrentar a competição chinesa bem ferrenha no setor, né? O agronegócio chinês promete ficar muito poderoso. Então isso vai ser uma novidade para a economia brasileira, que é muito dependente do agronegócio para equilibrar sua balança comercial, né? Então isso pode ser uma novidade bem preocupante. Não estou fazendo uma apologia ao agro, não, falar que a gente tem que salvar o nosso agro, mas na estrutura, como eu pintei o quadro brasileiro, esses montes, o capital pulverizado que a gente fica dependendo do contexto tecnológico para protegê-lo
né, por exemplo, das grandes, né, falei que a Amazon já derrubou o Submarino, o Magazine, mas ainda não derrubou o varejo, né? A gente está dependendo de questões tecnológicas. Se o agro vier abaixo, aí o Brasil caminha a passos largos para ter exatamente os mesmos problemas que a Argentina enfrenta hoje, né? Mas eu acho que, falando, né, em novidades, eu acho que as grandes novidades elas estão no desenvolvimento tecnológico, né? Todo esse movimento que eu estou falando na logística tem muito a ver com o desenvolvimento do e-commerce, né? Então, isso permitiu que a Amazon e as chinesas dominassem esse mercado. Isso é algo, algo que eu acho que se consolidou ali, né, de 2010 a 2020. Eu acho que nos primeiros anos do século XXI, o comércio brasileiro local, né, ainda centrado nessas grandes, era muito relevante para a economia brasileira, né? Também é muito importante falar que a Magazine Luiza, eles ficaram para trás da Amazon, não é só também no volume de capital, né? Que eu acho que eu comentei que tinha aqueles 2 pontos, né? Quando a gente pensa em capital trófico, em volume, mas também tem a questão de a gente não conseguir entrar em determinados setores, porque esses setores demandam um volume de capital gigantesco. O caso da inteligência artificial é perfeito, né? Se a gente precisa de quase $1 trilhão de dólar para começar a conversa, imagina, com esses pequenos negócios. Só que o que é interessante aí, como as coisas se unem, que a Amazon, ela é uma empresa de tecnologia também. Ela está incorporando, ela está na fronteira tecnológica. Então, quanto mais avança o desenvolvimento tecnológico, mais empresas como a Amazon vão ter vantagem em relação às empresas brasileiras. Porque ela não é... o atrofismo brasileiro não se mostra somente porque esse capital brasileiro ele compra em menor volume. A Amazon está comprando um caminhão e eles estão comprando ali em dúzia. Não, a Amazon, que eu estou pegando só como exemplo, ela tem outros braços, ela está trazendo tecnologia, ela está moldando a tecnologia da forma com que interessa para o negócio dela, né? E outro ponto, né, que eu acho que é interessante também falei, né, a questão dos aplicativos, né, de transporte, que, veja, isso aqui também acho muito, se a gente parar para pensar, é uma loucura, né? Pô, era um negócio que os taxistas parecia sólido quando eles compravam a licença lá pro táxi. Pô, vem uma empresa transnacional que nem precisa comprar os carros, com o aplicativo revolucionou o negócio. Eu não fiz essa pesquisa, mas imagino que a licença para dirigir táxi hoje, o valor dela, ou pelo menos o custo-benefício, já é completamente outro. Olha, declínio da Globo. A Globo parecia a empresa mais moderna, mais poderosa do Brasil, mais rentável. Ainda ela é muito forte, mas o que as plataformas de YouTube, Netflix, o que eles já impactaram os lucros da Globo, não dá nem para não dá nem para calcular, ainda mais porque a Globo, os dados da Globo não são públicos, né? Mas a gente consegue ver pelo mercado ali a movimentação de pessoal, de saindo jornalistas, saindo atores, atrizes, você vê que o negócio certamente não está bom. Então, basicamente, né, eu trouxe algumas novidades, mas não são novidades muito favoráveis, inclusive a outras, né? A questão desterritorialização de funções administrativas e atividades intelectuais. Por exemplo, minha companheira, os últimos 2 empregos dela mais estáveis, um foi para uma empresa de Angola, trabalhando aqui mesmo, desse escritório onde eu estou, trabalhava para uma empresa de Angola, depois para uma empresa de Portugal. Isso aí, ela é designer, né? No setor da programação, isso é muito mais habitual. Então, se formou um mercado que é praticamente um mercado mundial. Você não está protegido. Localmente, se eu me formei, sei lá, na USP, eu estou protegido. Não estou concorrendo com quem se formou, sei lá, em Harvard. Não, agora a vantagem aqui talvez é que a gente esteja disposto a aceitar alguns salários um pouco mais baixos, mas
se eles lá toparem receber menos, a competição ficou mais sangrenta. Então, essa briga agora também para adaptar a população para o mercado de trabalho é algo que é uma novidade muito preocupante. E a IA só está chegando, mas não vou abrir IA, porque vocês sabem que a IA é um tema que eu estudo bastante. Se eu começar a falar de IA aqui, a gente corre o risco de descambar aqui e virar 4 horas essa resposta. Beleza. Mas assim, Thiago, se quiser depois também comentar alguma questão final, tá tranquilo. Assim, a gente tem um certo limite de tempo, mas tá beleza, tá bom? Então, assim, eu acho que até agora a gente conversou da questão, então, da via colonial, né, o capital atrófico. E aí, só relembrando, né, ao ouvinte, né, o tema da nossa conversa é o capital atrófico e os caminhos da revolução. Então, acho que agora é o momento para a gente, de fato, começar a falar sobre os caminhos da revolução, né? Ou seja, diante, então, desse capitalismo atrófico e diante desse, vamos dizer assim, desses fantasmas da via colonial que você mesmo comentou, né, que estão presentes ainda, se fazem presentes, né? O que é possível fazer? O que você diria? Assim, claro que tem um certo grau de especulação nesse momento, né? Mas é uma pergunta bem aberta mesmo, né? O que é possível fazer, portanto, para iniciar mesmo um processo revolucionário no Brasil, né? E assim, acho que foi muito legal você ter comentado a questão das janelas de oportunidade, né? Então, talvez pensando nisso, né? O que você viria aí que poderia ser uma janela de oportunidade pro Brasil, né? E assim, gostei também do termo que você comentou antes, desse niilismo, vamos dizer, socialmente determinado, né, socialmente informado, né? Então, não é fácil, né, a gente, principalmente os marxistas, né, cada vez a gente vê menos saídas e tudo mais, então, a gente queria te ouvir nesse sentido, né, ou seja, o que é possível fazer, caminhos possíveis diante dessa conjuntura não tão agradável. Então, o fato da conjuntura não ser tão agradável significa que está todo mundo revoltado, né? E eu acho que a gente tem que ter a clareza de que revolução é a junção de duas condições: grandes revoltas sociais. As pessoas estão revoltadas. E a outra coisa, e é aqui que é onde que acho que bate um pouco mais o nosso desespero, né? Que a estrutura teórica e organizativa que tem hoje no Brasil, no mundo, ela não dá direção, ela não consegue pegar a revolta dessas pessoas e canalizar numa direção produtiva, para a gente tentar, de fato, resolver o que motiva essas pessoas a estarem revoltadas. Mas falando em grandes revoltas, eu acho que o Brasil ainda deve ser o povo mais tranquilo ali. Mas, ó, no Brasil, em junho de 2013, negócio parecia do nada, parecia que a economia brasileira, um dos melhores momentos da economia brasileira, beleza, ali o negócio já estava começando a desandar um pouco, mas ainda perto do que se viria ali 2014, 2015, parecia um momento bom e as pessoas estavam revoltadas. Depois disso, teve aquela grande paralisação dos caminhoneiros também, que revirou o país, e queiramos ou não, o bolsonarismo surgiu por conta do sentimento de revolta. Então, tem uma esquerda que tem muita dificuldade de admitir isso, mas o bolsonarismo é a expressão, acho que quão desesperado você tem que estar para falar, não, tá aí, ó, isso aí é uma alternativa. Você tem que estar muito desesperado. Aquilo lá é um sentimento de revolta que a gente não pode criminalizar, sei lá, na falta de uma expressão menor, um sentimento de revolta que parte de condições objetivas que a gente deveria estar falando que são extremamente, que a gente inclusive está falando aqui, que são extremamente desfavoráveis. Então, a grande questão é, para transformar essa revolta que está pulverizada por aí, a gente não é algo tão simples nesse contexto, né? Normalmente ela canaliza e a partir dali, né, surge um grande movimento de revoltoso, que acontece, por exemplo, em junho de 2013, as pessoas se juntaram, tá, mas não teve uma saída teórica, né? As pessoas foram lá, reclamaram, tal, e depois voltaram para suas casas e tudo continuou seguindo uma trajetória extremamente desfavorável, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o bolsonarismo, mesmo o pós-modernismo, eles não são a causa de por que as pessoas não se revoltam. Eles ajudam a explicar por que as revoltas não são convertidas no movimento revolucionário. Então,
Eu acho que a primeira coisa é separar essas coisas. E aí, né, eu acho que a gente também pode olhar o que motiva as pessoas a estarem revoltadas. Acho que a gente já tocou bastante nisso, né? É, a IA, de fato, vai vir aqui nos próximos anos, revirando o mercado de trabalho e deve dar motivos muito maiores, né? Mas as condições hoje já são terríveis, né? Então, ó, as revoltas estão acontecendo e vão seguir acontecendo, vão ter escalas, um momento em que vão se unir e vai aparecer algo como o junho de 2013, tem momentos que cada um vai estar revoltoso na sua casa e vai ter alguma expressão do problema nas eleições, mas está todo mundo revoltado. A grande questão, então, o que a gente pode fazer isso para transformar, para dar um sentido revolucionário para esse sentimento, né? Então, o que eu acho que a primeira coisa na lista de prioridades é a gente, então, ter clareza quanto ao objetivo. Por que a gente precisa de uma revolução? Ou melhor, né, o que é urgente para a gente hoje? Para onde que a gente deve ir como sociedade? Para boa parte da esquerda, não só da esquerda, né, se olhar ali para a parte do jornalismo da Globo, ali, desses formadores de opinião ali, eles vão falar que tem que ser enfrentar a extrema-direita, né, combater a extrema-direita para apaziguar a sociedade. Mas, de novo, como eu coloquei, se essa extrema-direita não estou falando que na origem dela, mas ela se tornou esse movimento de massa por causa do sentimento de revolta. Então, se a gente tem que combater a extrema-direita, a gente tem que combater o sentimento de revolta? Não, a gente se tornou anti-revolucionário, não é isso, né? Mas também não estou falando, aqui grifem, ou a gente luta então pela instalação do comunismo amanhã, ou a gente está nutrindo a nova direita. Não. Nem que aconteça uma revolução amanhã de manhã, no final de semana a gente chega no comunismo. Então podem esquecer isso. A gente vai ter que, queiramos ou não, a gente vai ter que saber lutar dentro do capitalismo, felizmente, espero, no movimento, superando o capital, né? Tomando as medidas na direção correta para que a gente consiga enterrar isso o quanto antes, mas ainda assim é um processo. E algo que a gente está, inclusive, começando a fazer lá no blog Resultado Geral, né? Convido, inclusive, quem está nos ouvindo, é trabalhar na direção de uma agenda positiva. Ano de eleição um pouco mais favorável para isso, né? E aí eu acho que isso aqui é fundamental. Pelo menos eu não tenho a pretensão de conseguir montar um programa falando, ó, coloquem debaixo do braço e defendam que esse aqui é o programa. Mas eu acho que a gente tem que começar a perder a vergonha de fazer isso, né, de ser acusado, tá tentando remediar o capitalismo, né? A gente tem que começar de algum lugar. Então acho que a gente tem que perder um pouco o medo de ser proativo nessa direção e colocar essas coisas mesmo para jogo, né, para o debate. E um ponto que eu devo, inclusive, talvez na semana na seguinte, que eu gravando aqui, acho que deve sair um texto meu falando sobre a importância, né, pensando em Brasil, da importância de centralizar a capital pela via estatal, né, para a gente começar a fugir desse problema de capitais pulverizados, né. Se individualmente eles são muito fracos, talvez no conjunto ganhe uma média força. A partir disso, a gente começa a ter um pouco mais de condições de investir em setores-chave, remediar um pouco das feridas sociais, que, de novo, eu acho que IA... eu truco essas pesquisas que estão falando que a IA ainda não teve impacto no mercado de trabalho. Eu acho que ainda não é o produto final. Eu acho que o estrago vai ser maior ainda. Mas eu acho que nos próximos anos, eu estou falando isso aqui, é questão urgente, vai abalar as estruturas da nossa sociedade, os efeitos da IA sobre o mercado de trabalho. Então, eu acho que é urgente a gente começar a ter uma agenda positiva para mostrar, ó, gente, vamos tentar por aqui, porque, de novo, do jeito que a gente tem que pensar a agenda positiva, não é algo que a gente pode fazer ali votando em outubro. Não,
A gente precisa, de novo, no Brasil não tem jeito, a gente precisa de uma revolução, a gente precisa acabar com aqueles série de grandes acordos, a gente precisa romper com a classe dominante brasileira ainda para lutar melhor dentro da corrida capitalista. E assim, poderia também falar do problema clássico da esquerda, que é o carreirismo, tá, mas aí, de novo, se eu evitei a IA na pergunta anterior, eu vou fugir aqui do carreirismo da esquerda aqui, que senão também a gente não acaba hoje. Então, Tiago, pensando numa questão que em algumas situações você comentou, tanto no canal quanto no blog, sobre a questão da relevância da administração em um processo revolucionário, qual que seria, em termos mais concretos, qual que seria a relevância, a importância que você atribui à administração em uma economia planificada que está atrelada ao trabalho associado? Eu acho que pegar o tema da administração, primeira coisa, tem um lado que eu acho que é muito legal e eu acho que ajuda nesse negócio da batalha de ideias para a gente defender algo mais concreto. Porque quando a gente começa a pensar administrativamente, a gente a gente tenta pensar como que vai funcionar a sociedade. Como que funcionaria uma sociedade pela lei do capital? A gente vai colocando ali, quais seriam os problemas? Esse. Como que a gente pode solucionar isso? Então o negócio vai se tornando um pouco mais palpável. Eu acho que, pensando na batalha de ideias, o que tem mesmo de legal da administração é isso. E aí depois, num contexto favorável, aí a administração pode se converter numa ferramenta para a gente de intervenção, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a administração não afasta a necessidade da gente fazer a evolução. Ela ajuda a gente a vender esse projeto e depois, com condições, a tirar o máximo, né, dos recursos que a gente tem. E eu acho que isso aqui é um ponto interessante, né, que a gente está falando aqui, né, estou falando com não administradores, né, mas se bem que acho que se eu falar com isso aqui num departamento de administração, talvez seja novidade, né, mas a administração, a gente pode pensar aqui mais ou menos que é uma caixa de ferramenta que a gente utiliza quando a gente tem, por exemplo, o trabalho associado. A gente tem trabalhadores que vão atuar junto e, portanto, a gente precisa coordenar aqueles fluxos, dar uma organização para aquilo lá e para ter os melhores resultados. Ou, agora pensando em termos de recursos, a gente tem recursos. Nosso capital não é uma pulguinha. A gente tem para onde que a gente vai, onde que a gente vai instalar uma fábrica, cadeias logísticas, né? Então, como que a gente vai gerenciar recursos? O que eu estou falando, a administração, ela não se sobrepõe à falta de condições. Tiago, pô, banalidade que você está falando. O jornalismo político ignora isso completamente. Quem está tentando se eleger em outubro também vai ignorar isso, né? Começa com as propostas. Aí você olha lá para o orçamento completamente amarrado por teto de gasto, mas na hora também esquece que não tem recurso para fazer os projetos, né? Mas isso aí está arraigado na nossa sociedade. Imprensa que cobre futebol também esquece o negócio de tem limitação de recursos, coaches. Então, assim, é muito conveniente utilizar esses termos da administração tal para vender solução para os problemas, mas esse aqui é um ponto banal, mas é enfatizar, né? Se não tem recurso para ser administrado, se não tem pessoas para serem gerenciadas, a gente não está falando de administração, né? Isso aqui é só curiosidade, gente. Tem um papo na administração também que é fazer a gestão de si mesmo. Sabe o que é fazer a gestão de si mesmo? É um problema da psicologia. Mas acho que a psicologia não está vendendo muito aí para esses coaches, aí eles resgataram esse termo da administração para vender. Mas enfim, vamos voltando para a importância da administração, né? Esse ponto que eu estou falando, né, que eu defendi, né, da gente precisar concentrar e centralizar recursos pela via estatal, aí aparece já uma questão administrativa. Como que a gente vai gerenciar esses recursos? Para onde que eles vão? Como que a gente... Política de pessoal, como que... Um negócio que falta para caramba no Brasil, mas o pessoal gosta de falar disso e não fala que não tem dinheiro, mas também, como que a gente vai avaliar a eficácia dos projetos, né?
Então, a administração... E eu vou além, né? Sempre que eu falo sobre isso no canal, eu faço questão de lembrar também a contabilidade. Tem algumas coisas na economia ali que tem alguma utilidade também nesse campo, né? No sentido de ser ferramenta. O próprio direito, isso aí está lá na crítica do programa de Gotha. Pode ir lá, o Marx fala, pensando o direito também como ferramenta nesse processo para transitar para além do capital. Porque, de novo, gente, fez revolução, os problemas que estão aí vão continuar na nossa frente. O que significa que agora a gente tem o aparelho estatal, a gente tem o legislativo, a gente tem o poder de organizar as pessoas para tentar resolver os problemas, mas a gente vai herdar isso que está aí. Então, por isso que quanto mais ferramentas a gente vai melhor saber, né, quanto melhor a gente saber manuseá-las, a gente mais rapidamente a gente consegue viabilizar uma sociedade que de fato tá, né, caminhou já para além do capital. E eu acho, só uma outra curiosidade, né, eu falei do Alfred Chandler. Alfred Chandler, o pessoal que não é da administração, ele é mais um historiador ele é um historiador da administração nos Estados Unidos, principalmente, né? E é um cara, na administração é uma ciência que tem o lado apologético fala muito mais alto que o lado científico, mas o Alfred Chandler tem alguns trabalhos que são muito interessantes. E é muito engraçado, só que o Alfred Chandler, ele era um membro da classe dominante, né? Ele é da família DuPont lá, que é uma grande indústria farmacêutica. Mas é muito engraçado que ele arranjou desavenças. Ele tem um campo na administração, principalmente lá nos Estados Unidos, né, na história da administração, que é basicamente o que forma aquele campo é dar umas porradas no Chandler. Por que eu acho que ele é tão... O pessoal bate tanto nele? Porque ele, da forma com que ele vai colocando a gestão, as pessoas perceberam, ele está falando aqui de enfrentar questões que hoje a intelectualidade apologética diz que só o mercado pode resolver. Então, mesmo um cara da classe dominante, quando ele começa ali a falar da gestão, eu acho que ele não está ciente disso, eu acho que ele não esperava receber tanta porrada, mas quando a gente vai ler ali com o nosso lado marxista mais ligado, a gente consegue... É uma hipótese, mas acho que muito das críticas que ele recebe é de que o pessoal percebe de que com esse lado, do jeito que ele está olhando para a administração, a gente pode resolver problemas que hoje estão aí apologeticamente, né, defendidos, como que só o mercado pode resolver, como que, na verdade, a gente pode resolver gerenciando pessoas e recursos de uma forma racional. Beleza. Bom, e aí, Thiago, eu comentei lá no início, né, da nossa conversa aqui, na introdução mesmo, né, comentei que me chama muita atenção, claro, eu como administrador, né, meio que também ouvir algo que eu quero ouvir, né, acho que destaca também por conta disso, mas é algo que destaca das suas elaborações exatamente essa relevância da administração, né. E aí, se eu não me engano, foi num vídeo, você comenta isso, né, que no processo revolucionário, de fato, a administração talvez seja uma das ciências mais relevantes, né, e não apenas no processo, mas em toda a questão que vem depois, né? Ou seja, na construção de uma outra forma de sociedade, né? E aí, assim, talvez um certo grau especulativo, né? Mas a gente queria conversar um pouco sobre, de fato, esse termo que você usou, né? Ferramentas, né? Na sua resposta anterior, né? Então, pensando que a administração hoje ela já é consolidada, já tem uma série de... Enfim, você mesmo usou o termo, né? Uma ciência, né? Ela já tem uma série de ferramentas e tudo mais, umas mais comprovadas que outras, né? Mais eficazes e eficientes do que outros, tudo mais. Mas então, assim, o que você diria com relação a, por exemplo, gestão de pessoas, né? A gente pensou em várias perguntas agora sobre as áreas, né, da administração. Para o ouvinte que está aí, né, a gente pensou em algo nesse sentido, né? Então, gestão de pessoas, gestão de operações, etc. Né? Então, vamos começar a falar sobre gestão de pessoas, né? O que você diria, assim, hoje, do que já temos acumulado até aqui, de ferramentas, estratégias de gestão de pessoas, que a gente poderia, de alguma maneira, utilizar, né, em uma outra forma de sociedade, com uma outra forma de produzir, não mais mercadorias, uma outra forma de organizar a produção.
O que você diria assim, que a gente pode tomar disso? Claro, como eu falei, tem um certo grau especulativo, né? Mas, enfim, o Marcos perguntou, né, da questão do trabalho associado, né? Ou seja, como que a gente faz uma gestão de pessoas que estão, né, livremente associadas para produzir, né? Enfim, e aí realmente, assim, é uma pergunta bem aberta, você pode avançar no que você quiser, em qual direção você quiser, né? Coisas do tipo, haveria um gerente ou não haveria? Todo mundo tem a possibilidade, então, de apontar questões, quem faz o quê, sabe assim? Então, a gente queria te ouvir, né, nesse sentido aí. Eu trago boas notícias, então, porque a gestão de pessoas é uma ciência, é o ramo da administração mais revolucionário que tem, porque ela já está no comunismo. Que dentro das técnicas de gestão de pessoas hoje não tem conflito social, não. É tudo com a boa política de recursos humanos, você resolve todos os problemas. Que basicamente o que ela está fazendo é abstrair o conflito social, o que para a gente interessa, porque a sociedade que a gente quer construir, ela abstrai, né? A gente elimina o conflito social. Então, se a gente pensar, vou começar a pensar como que é remuneração de desempenho no capitalismo. Vou mostrar como que tem coisas que a gente consegue aplicar para além do capitalismo. Remuneração por desempenho é uma ferramenta da gestão de pessoas para aumentar a exploração. Então, significa, pô, um vendedor é assim, você ganha por comissão, né? Seu salário é R$200, um vale alimentação ali, mas você vender 10 milhões, você ganha 2% disso. Ó. 2 milhões, R$200 mil é um belo salário, né? Aí, na medida em que incentivou todo mundo a aumentar o seu desempenho, não, agora 1%, porque ganhar R$200 mil todo mês já é demais, né? Mas então, qual que é a moral da história? O que a remuneração por desempenho quer fazer dentro do capitalismo? Aumentar a exploração. O que a remuneração por desempenho faria numa sociedade emancipada? Porque, veja, no final das contas, com várias mediações, as pessoas vão ganhar, a cota delas na sociedade seria também, mais ou menos, dependendo do desempenho delas. Mas o que a gente quer fazer aqui? Aumentar a exploração? Não. Evitar oportunismo. Então, a lógica aqui parece a mesma coisa, mas é o oposto. A lógica aqui a gente espera que com o seu desempenho médio, você já tenha acesso a bens, a cesta de bens que vai te tornar a sua vida excelente. Se você ficar abaixo disso, aí você está sacaneando, você está sendo oportunista, você está sacaneando toda a sociedade que espera que você contribua com a sua parte. Se você está além disso, pode perguntar, tá, mas eu sou ambicioso, tem algo de errado eu querer ganhar mais? Não tem. Então, quem produzir mais, tal, se destacar, de fato, pode receber mais. Só que aqui entra um negócio que eu acho muito interessante, que as pessoas não pensam, que é a interface da gestão de pessoas com as ciências médicas. Porque hoje, isso não aparece na gestão de pessoas. Se eu estou arrancando o seu sangue e você está com 2 anos, você já está com LER, com 2 hérnias de disco, eu vou te substituir. Quando a gente está pensando no desempenho médio que a gente espera das pessoas numa sociedade que não tem um conflito social, tem pessoas muito bem qualificadas que vão traçar ali a ergonomia, a melhor forma de realizar aquilo que é humanamente possível dentro de um padrão médico, de um padrão de saúde pública. Então, na medida em que as pessoas... Não faz sentido as pessoas lutarem para ganharem além da remuneração média ali, né, do que se espera, né, da meta ali, porque ela vai estar entrando em algo que vai ser desvantajoso para ela em termos de saúde, né? Então, de novo, o capitalismo que é o seu sangue. Então, remuneração por desempenho eu quero aumentar a exploração. De novo, que ali a gente vai querer evitar o oportunismo. As pessoas têm responsabilidade, têm que produzir dentro daquilo que é racional para o contexto tecnológico, mas ainda assim o acesso dela à cesta de bens depende do desempenho, né? E aí, algo que eu acho que... 2 outras coisas que eu acho que valeria a pena
adiantar, né, nesse exercício especulativo, né, que o tempo médio, né, de trabalho seria esperado para aquela atividade vai ser aquele indicador que todo mundo vai ficar acompanhando, porque significa, pô, se está diminuindo o tempo médio de trabalho, não porque as pessoas estão dando sangue, mas porque está tendo desenvolvimento tecnológico, significa que você vai ganhar mais trabalhando menos do que você está trabalhando antes. Então, hoje aqui a discussão sobre a escala 6 por 1. Nessa sociedade aqui que a gente está especulando, toda vez que tem um novo desdobramento tecnológico, diminui o tempo necessário para a realização daquelas atividades. É como se tivesse, já vão ter que trabalhar menos. A meta agora é trabalhar menos. E então, olhando o lado mais que suga mais a nossa imaginação para o lado positivo é esse. Agora pode falar, tá, mas no dia 1, pós-revolução, não vai ser assim. No dia 2 também não, no dia 3. Como que a gente chega até lá? O que vai ser fundamental desde o início é a gente trabalhar em cima de uma métrica de desempenho, pensando, alinhando saúde pública com aquilo que é interessante para a sociedade como um todo. E a gente sabe que no início, infelizmente, por exemplo, tem algumas atividades que elas são mais intelectualizadas e a gente não vai poder contar com todo mundo. Os problemas do capitalismo, você já tem uma série de... No serviço público isso é muito mais comum, que as pessoas não podem, não são demitidas porque a capacidade laboral dela baixou. Então a gente convive com pessoas que já não têm mais condição de atingir o desempenho médio. Tem pessoas que não tiveram acesso à educação, então tem lacunas formativas. Então, tanto que isso está no próprio Marx. Ele fala, algumas pessoas vão trabalhar mais que outras e vão ganhar, e não vão ganhar proporcionalmente mais, porque a gente tem que pensar no todo que a gente precisa, né, produzir, acumular os recursos, mas atender à necessidade dessas pessoas que já não têm condição de trabalhar no mesmo nível. E, inclusive, e aí também vai ser um problema, criar as condições para que a gente consiga resolver esses problemas, né? Equilibrar, tornar as pessoas, todas as pessoas, universalmente digo, pelo menos em possibilidade, né? De desenvolver competências para se juntarem, na medida em que a maior parte da sociedade pode contribuir, de novo, cai o que se espera individualmente de cada um. Então, eu acho que o lado mais legal é aquele, né, pensar a gestão de remuneração por desempenho como uma forma de evitar oportunismo, né, e pensar que a gente quer sempre derrubar o tempo médio de trabalho. Mas o lado desafiador é esse ponto de que, tá, dia 1, dia 2, dia 3, pós-revolução, os nossos problemas não estão encerrados. Então, e aí, de novo, e aqui vem a administração como um todo, não só como gestão de pessoas. É fazer conta, né? Vai ser analisar recursos, o que se espera, mas esperamos que desde o início a gente já possa sentar com médicos, né, com pessoas ali competentes para tratar. Tem uma pandemia, pô, não vamos mandar todo mundo lá ficar igual aglomerado dentro de uma fábrica. Como que a gente pode lidar com essas questões da melhor forma desde o dia 1, né? Certo, Thiago. Continuando na questão, e nessa questão de um certo das vertentes, né, não das vertentes, né, dos ramos da administração, né, no que diz respeito especificamente à gestão financeira e às ciências contábeis, como é que essa questão se dá? Quais são as técnicas e os conhecimentos que já foram desenvolvidos até aqui da assim chamada ciência administrativa ou das ciências administrativas que nós podemos utilizar? E de que forma que essas técnicas podem ser utilizadas, e daqui pensando também um pouco sobre a questão do cálculo econômico. Tá. Então vamos escantear, já que a gente está tentando falar da parte mais técnica da coisa, vou escantear as questões apologéticas ali
envolvendo o cálculo econômico. Mas como eu falei, né, a própria polêmica que o pessoal criou em relação ao Chandler tem a ver com essa história de que o Chandler está indicando que a gente consegue resolver alguns problemas que hoje teria que ser resolvidos pelo sistema de preços com uma gestão racional. Quando a gente tira o capital da parada, a gente consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza, né? O que a gente precisa, qual que é o problema concreto que a gente precisa enfrentar? Quanto que a gente precisa produzir para o período seguinte, né? É um exercício de prognóstico, né? De fazer futurologia, né? Então a gente tem que identificar, né, a demanda, qual vai ser a melhor forma de canalizar recursos, fazendo uma série de contas, né? Estourou uma pandemia, a gente precisa de um fundo público de reserva, a gente precisa aumentar a capacidade produtiva, a gente precisa resolver essas desigualdades, né, que a gente está herdando do capitalismo. Então, veja, não é simplesmente aumentar a produção e dividir tudo para todo mundo e no final a gente não ter uma reserva para a gente conseguir fazer investimentos. A gente precisa continuar pensando em termos de investimento em ciência, em tecnologia, em desenvolvendo novas técnicas, só que a gente vai fazer isso de forma mais racional, de forma mais técnica, né? Então, mas para enfatizar, eu vou tentar brigar com essa história do cálculo econômico, mostrar como que isso é uma questão, tirando a apologética, que é uma questão de técnica. Primeiro, a gente pode pensar que a gente pode resolver melhormente esse problema reunindo uma imensa coleção de dados que nos permita conhecer as demandas sociais atuais, né? Vai falar, isso não estava posto na União Soviética. Por quê? Porque hoje a gente tem a IA que ela foi feita para lidar com uma imensa coleção de dados. Também a própria IA ajuda a gente na coleta de dados, que é hoje pensando aqui, né, a gente tem que coletar uma imensa coleção de dados para a gente conseguir tratar aqueles dados e fazer melhores prognósticos. A IA ajuda mais a gente nos prognósticos, mas começa a ajudar a gente nessa coleta de dados. E quem faz pesquisa econômica mais séria sabe que quando você encontra uma base de dados ali histórica, confiável, o tanto que você consegue fazer com aquilo para a gente pensar uma sociedade para além do capital, para a gente resolver o problema do cálculo econômico. Resolver o problema do cálculo econômico, não, a gente nunca vai resolver. A gente vai tornar o cálculo econômico cada vez melhor. A gente precisa, então, estar munido com os melhores dados, com maior quantidade, com os melhores dados. Uma forma da gente pensar isso, como que melhores dados é importante, mas como que o próprio desenvolvimento tecnológico também vai ajudar a gente a resolver diretamente, não só mediante coleta de dados, e aí tentar evidenciar como que a questão do cálculo econômico é um problema tecnológico. Vamos pensar que a gente está no estágio, a gente identificou hoje que a gente precisa construir uma série de ferrovias no Brasil, que de fato a gente precisa. No atual estágio técnico que a gente tem hoje, para construir, sei lá, as principais ferrovias que a gente precisa, leva 15 anos. Então, se a gente demorou para perceber que a gente precisa dessas ferrovias, durante 15 anos a gente não vai ter as ferrovias. Então, a gente vai ter que lidar com os problemas logísticos decorrentes da ausência dessas ferrovias. Então, se a gente está falando de cálculo econômico, foi um mau cálculo econômico não ter essas ferrovias hoje. Aconteceu dentro do capitalismo. Então, você vê que o sistema de preços não resolveu esse problema. Mas vamos pensar aqui, né? Estamos no comunismo, comemos bola, não prevemos, vamos ter que buscar soluções durante 15 anos para não ter ferrovias. Agora não, melhorou as condições técnicas. A gente consegue construir ferrovias que a gente precisa, sei lá, em 5 anos, mas em 3 a gente já resolve os principais gargalos. Então, veja, a gente dormiu no ponto, comeu bola, não calculou certo, mas a gente tem tecnologia que nos permite resolver o problema em 3, 5 anos. Então, aquilo que antes era um problema gigantesco, 15 anos, o que a gente vai fazer? Agora 5 anos, dá para a gente empurrar melhor com a barriga. Então, de novo, tem uma questão apologética envolvida ali, claro, mas tem uma questão do tempo histórico.
talvez, né, na União Soviética a gente não seria possível, ainda nas melhores condições, tal, construir o comunismo que seria possível construir hoje. Do mesmo modo que hoje não é possível construir o comunismo que é possível no final do... Se o mundo houver, no que a gente poderá construir no final do século XXI. Porque essa questão técnica ela influencia completamente o tamanho do desafio. Fazer cálculo econômico, então, com as melhores condições tecnológicas é muito fácil. A gente pode errar, a gente pode ficar ali, resolver isso na moedinha, errou, ano que vem, em um ano a gente reconstrói o que não foi construído. Mas respondendo mais sério. Então veja que o problema, no início, então, pensando sempre naqueles dois estágios, na sociedade consolidada, provavelmente o que a gente está chamando aqui de cálculo econômico vai ser uma tarefa de IA. A gente já desenvolveu uma metodologia, aquela metodologia está funcionando, a IA vai fazendo aqueles cálculos. Os dados vão sendo inseridos, ela vai processar, vai falar, tanto para a reserva, tanto para o setor 1, tanto para o setor 2 e tal. Tá resolvida a parada. A grande questão é como que a gente vai chegar lá. A gente precisa, a administração é importante até para a gente conseguir resolver isso quanto antes, vai ter uma boa dose de tentativa e erro, e, o que é muito importante, vai ter uma boa dose de pactuação social. A gente vai ter que estar disposto a correr os riscos de fazer, optamos no período 1 de fazer uma reserva um pouco menor para a gente poder investir o máximo que dá em ciência e tecnologia para desenvolver. Estourou uma pandemia, então vamos ter que arcar com o ônus da escolha. A gente apostou alto ali e não deu certo. Refina. Período seguinte, vamos ser um pouco mais cautelosos. Então, no início, piores condições técnicas, pactuação social vai ser... O pessoal sempre leva para esse lado, quando fala cálculo social, vai ter uma casta política lá decidindo. Não é uma pactuação social. Mas, digamos, as piores escolhas, as escolhas que podem colocar a gente em maus lençóis, elas vão sendo, se tudo funcionar bem, elas vão sendo solucionadas com o próprio desenvolvimento técnico e com a nossa capacidade de refinar os cálculos e desenvolver tecnologia e melhorar o arcabouço, né? O grande conjunto de dados que a gente vai estar jogando lá na IA, a IA com o algoritmo que a gente desenvolveu vai estar processando tudo aquilo lá e identificando para onde que deve ir os recursos. Obviamente que a gente pode criar um comitê de validação, não vamos seguir bovinamente o que a IA está falando para a gente, mas é muito mais fácil depois a gente ficar conferindo ali, fazer um referendo, vamos investir tanto mesmo esse ano em ciência e tecnologia, é isso aí mesmo. Enfim, acho que é uma boa imagem, né? Beleza. Bom, Thiago, a gente está chegando já no final, né, da nossa conversa aqui hoje. Na verdade, essa vai ser a última pergunta. Mas claro que se ao final, assim, se você quiser fazer outro comentário sobre as questões da administração que a gente não tocou aqui, também o espaço está aí, tá? Mas assim, a gente comentou já de duas áreas, né, que é exatamente finanças e gestão de pessoas, e uma outra área que a gente gostaria de te ouvir falar justamente operações, né? E assim, eu particularmente acho algo muito importante falar sobre isso, né? Porque além de administrador, sou engenheiro de produção, então é algo que acaba pesando, né? E você já adiantou algumas questões aí, por exemplo, a questão da ferrovia, né? Ou seja, como que isso de alguma maneira está ligado a questões logísticas, as possibilidades de distribuição, né? Não mais de mercadorias, evidentemente, mas de valores de uso, né? Então, assim, a gente queria te ouvir também com relação a essa área em específico, né? E tudo que abrange, né? Ou seja, tanto as questões, por assim dizer, de estocagem, fornecedores, enfim, cadeias de produção, e claro, cada vez mais avançadas, né, com o desenvolvimento tecnológico, que você já falou isso lá no início, com relação à Amazon, por exemplo, né, como que hoje a gente está num grau de desenvolvimento técnico, tecnológico, que permite que a gente produza algo em qualquer canto do mundo e chegue no outro canto, né, para ser consumido, né. Então, pensando nesse sentido, o que você diria, assim, que a gente pode tomar aí de relevante, né, das ferramentas de gestão de operações mesmo, né, de logística, de estoques, etc., que de alguma maneira serão úteis, né, lá na frente.
Eu acho que esse aqui é onde eu tenho menos. Meu analista para questões logísticas é o Leandro, que também escreve lá para o Resultado Geral. A minha resposta aqui vai ter uma boa dose de depende, mas eu vou tentar fundamentar o depende. Mas talvez a partir do que eu falar, às vezes você mesmo e o Leandro também deve escutar a gente aí, podem desenvolver respostas melhores. Mas para mim, a questão logística é a que mais depende, por quê? Porque vamos primeiro olhar como é que está funcionando a história do século XX, né? Tem digamos, um trade-off, né? Não é nem bem isso, mas em alguns momentos tem estruturas produtivas, indústrias mais pulverizadas pelo globo e, portanto, estruturas logísticas um pouco mais enxutas. E agora a gente parece estar vendo a situação oposta. A China, Singapura ali estão virando a fábrica do mundo, né? Então, grande concentração industrial lá, e cadeias logísticas agora é um negócio absolutamente grandioso. Então, o que me parece é que talvez a questão tecnológica ali vai definir o que é mais efetivo em termos econômicos. No momento em que o desenvolvimento tecnológico facilita as tarefas logísticas, a gente pode simplificar na atividade produtiva e apostar em linhas logísticas que unem o mundo. Não, na verdade, a gente está criando, o desenvolvimento tecnológico está apontando uma direção que é melhor a gente criar uma fábrica em cada esquina, e aí não precisa, né, dá para sair com o carrinho de supermercado dali direto e ir para sua casa, enfim. Então, eu acho que depende um pouco nesse sentido, mas também, não só em termos econômicos, porque eu penso também que quando a gente pensando, né, para além do capital, de novo, a economia não é tudo, né? Entra também a questão de saúde, entra a questão da formação de força de trabalho, então aqui da questão da gestão social, até a gente não quer criar um lado do mundo tem que pagar o ônus de produzir tudo e outro lado vai ficar fazendo só trabalho intelectual. Então, às vezes, economicamente pode se apontar numa direção, mas em termos para aquilo que é mais salutar, em termos de saúde pública, em termos de desenvolvimento de pessoas, né, desenvolvimento de competências e tal, pode ser que a gente flexibilize um pouco aquilo que a economia está apontando para a gente. Então, mas em termos de logística, eu acho que é o que eu menos. Não, e só é fundamental também apontar também, eu estou falando muito da saúde, mas questão ambiental é absolutamente fundamental aqui também para a gente pensar se identificar que não dá para colocar todas as fábricas num canto do globo tá gerando consequências ambientais terríveis. A gente vai ter que, inclusive, a partir desse feedback, buscar direcionamentos, interferir em todos aqueles cálculos que a gente estava falando antes, para a gente falar, né? Então a gente vai ter que abrir fábricas, pulverizar fábricas pelo globo e ir atrás também do desafio logístico de acomodar essa paisagem produtiva, né? Bom, mas essa aqui eu acho que eu frustrei um pouco vocês, porque eu acho que é onde eu tenho menos fui além, fui pouco além em termos de visualizar ali como poderia funcionar para a sociedade que a gente almeja. Não, tá tranquilo. Acho que a gente falou de muitas questões assim relevantes, né? Eu acho que, como eu comentei lá no início, né, já dando muito destaque para a questão da administração, acho que quem estiver acompanhando e vendo a gravação já tem muitas informações aí instigantes para seguir adiante, né? Eu acho que a gente não consegue esgotar todos esses temas. E assim, para um ouvinte mais atento, pode estar se perguntando aí, por exemplo, sobre o marketing, né? Mas, como eu falei, essa foi a última pergunta, a gente nem quis entrar nessa questão, porque assim, né, historicamente mesmo, né, o marketing ele surge justamente com essa coisa toda de, enfim, gerar desejos e aí tentar, de alguma maneira, aumentar vendas, né?
Eu tava preocupado que se vocês iam fazer uma pergunta. Então, e aí entra nessa questão toda de valor subjetivo, valor sentido pelo cliente, e aí a gente já sabe que não vai ter muita coisa, pelo menos, né? Claro, pode ser um achismo nosso, né? De que não vai ter muita coisa do marketing para a gente avançar, né? Não, com certeza do marketing eu teria muito menos para falar do que eu tive para falar de operações. Então, assim, aí só fazer esse disclaimer, né, para os nossos ouvintes, a gente nem entrou nessa questão, porque acho que, de fato, operações, pessoas, né, e finanças são aqueles que trazem mais questões mais relevantes, eu diria, né? Apoiar. Mas, claro, se você quiser, Thiago, fazer algum comentário sobre a questão do marketing, né, se você acha que vai ser algo, vamos dizer assim, irrisório, né, um comentário final no sentido de, sabe assim, aqueles conhecimentos todos de conhecimento de comportamento de compra do consumidor, etc., né? Se isso de alguma maneira seria irrisório, reformulado, não sei, só para... Eu tenho questão de marketing, eu tenho que fazer do blog Resultado Geral para as pessoas acompanharem lá. Tem o meu canal Crítica Marxista. E acho que tirando isso. Cara, mas sendo bem sério, essa é uma boa pergunta. Eu teria que gastar um. Porque às vezes tem uma questão ali do marketing que, obviamente, que no capitalismo você remete a elementos artísticos com alguma boa vontade, mas para colocar aquilo a serviço de vender uma mercadoria. Não sei se isso morreria ou se... Isso eu falei que acho que a questão de operações era que mais depende, acho que essa depende mais ainda. Eu não me arrisco a tecer considerações mais ousadas sobre como isso funcionaria, não se aí de fato seria uma questão. Beleza, não, tranquilo. Eu acho que, como a gente comentou lá no início, né, querendo ou não, a gente está tentando tocar aqui mais concretamente em algumas questões práticas mesmo, né, de como seria a gestão, né, de uma outra forma de sociedade, uma outra forma de produzir, né, as coisas necessárias para a humanidade. Então, acho que está bastante claro que é realmente um primeiro contato. Acho que o ouvinte, né, dessa entrevista, que inclusive vai sair também no modelo podcast, né, então ele parte daqui para outras questões, né? Acho que a gente não tem condições de esgotar isso tudo numa primeira entrevista, mas gostaria então de, já realmente encaminhando para o final, de agradecer pela participação. Acho que foi muito legal a gente poder tocar nesse assunto, e eu diria até, vamos dizer, de uma forma pioneira mesmo, porque, como a gente comentou em off anteriormente, é algo que está muito fora mesmo, né, do debate público, dos próprios produtores de conteúdo, os assim chamados web comunistas, etc., né? Então, como a gente conversou, fica muito focado nessa questão da administração pública, limites de atuação estatal, etc., mas a gente não comenta muito, a gente não vê muitos comentários sobre a administração das coisas mesmo, né? Ou seja, das pessoas, dos recursos, da questão logística, da produção, dimensionamento de capacidade produtiva, e a gente poderia, inclusive, em uma próxima conversa, quem sabe, falar de coisas ainda mais específicas, né? Ou talvez até o Leandro, né? Como você comentou, né? Então, pensar em coisas assim, do tipo layout, né? Enfim, o que a gente já tem sobre layout acumulado que, de uma maneira ou de outra, pode ser isso aí tem que ser com o Leandro. Mas o Leandro, tem certeza que o Leandro teria algo para falar a respeito. Beleza. Tem até aquela coisa do próprio Lenin, né? E a inspiração que ele toma do Taylorismo, por exemplo, né? Para questão da produção e tudo mais, né? Uhum. Mas beleza, assunto então para um outro momento. A gente gostaria então de te agradecer muitíssimo pela participação aqui, pelo aceite em estar aqui hoje com a gente para essa conversa. E uma mensagem final seria dizer aos ouvintes, né, que em breve a gente vai iniciar então o nosso podcast, né, no Spotify, e na verdade ele já foi criado, né, mas a partir de agora a gente vai começar a fazer o upload dos vídeos anteriores no formato de áudio, e esse também estará lá em breve, tá bom? Então, agradecemos o Thiago pela participação aqui hoje, e agradecemos os ouvintes que chegaram até aqui, e aí a gente gostaria apenas de pedir então aquelas coisas clássicas, né, do tipo curtir, compartilhar com os amigos, camaradas, enfim. E a gente se vê numa próxima entrevista, num próximo conteúdo. Muito obrigado.